Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim, lá no Fé Viva, Valência, Venezuela, e também todos os ministros reunidos lá, o nosso irmão Jesus Barrulheta, Neftali Dias e todos que se encontram reunidos nesta ocasião, William Romero e Miguel Chaves, pastor ali do Fé Viva, e todos que se encontram lá hoje, 28 de junho deste ano 2023. E também lá no norte do Peru, em Chimbote, lá nosso irmão Toríbio, ele tem uma reunião também com todos os ministros de toda essa região, e também no México, e todos os lugares onde hoje estejam reunidos. Nos diz em Hebreus, no capítulo 12, versículos 25 em diante. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Podem sentar os que estão em pé. Nos diz na mensagem a parábola do mordomo fiel e prudente, que foi pregada em 26 de maio de 2005, no Equador. Nos diz nosso irmão William ali, assim como Deus deu autoridade a Jesus Cristo, quando subiu ao céu, deu autoridade sobre o universo completo, sobre toda a criação. E as regerá com vara de ferro e serão quebrados como vasos de oleiro, como também é recebido meu Pai. Vem? Como Cristo a recebeu no céu, recebeu autoridade e poder sobre toda a criação. Todo o poder me é dado no céu e na terra, disse Cristo em São Mateus capítulo 28, versículos 16 em diante. Portanto, corre paralelo o que Cristo fará com o mordomo fiel e prudente. Corre paralelo ao que o Pai fez com Jesus Cristo. Tudo será paralelo. Portanto, o mordomo fiel e prudente, já vimos que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual esteve no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo todo o tempo, e foi fiel e foi prudente.
E no último dia estará em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e nele e através dele o Espírito Santo estará manifestando os ministérios das duas oliveiras, de Moisés e Elias, e estará fazendo a separação entre o correto do incorreto. Separará, fará uma separação. Agora nos detemos aqui um momento e vemos aí como ele identifica esse mordomo fiel e prudente, o qual é o anjo. O anjo do Senhor esteve todo o tempo no meio da sua igreja, como esteve no Antigo Testamento, chamado anjo do pacto, no meio do povo hebreu, e depois se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Mas esteve em cada era e em cada dispensação, velado e revelado através de cada mensageiro. O anjo do Senhor Jesus Cristo, vejam, de era em era, esteve em cada mensageiro em uma porção, e está a promessa de que se encarnaria e que estaria fazendo um trabalho neste tempo final, estaria operando os ministérios de Moisés e Elias e estaria trazendo uma separação entre o correto do incorreto. Agora, vejam como essa escritura de Apocalipse 22, 6 e Apocalipse 22, 16, vejam como tem múltiplos cumprimentos também. Sabemos que as escrituras têm 1, 2, 3, até 5 cumprimentos. Ou seja, tem múltiplos cumprimentos. E recordem que ali João, por duas ocasiões, esteve tratando de adorar esse anjo. Agora vejam, algo muito importante aqui. O anjo lhe proibiu. E esse trabalho que estaria fazendo o anjo do Senhor, porque a obra que Deus faz em cada era e em cada dispensação, sempre a faz por meio de um véu de carne. E o trabalho que ele esteve realizando em cada mensageiro e não termina, ou seja, não cumpre algo que esse mensageiro falou, que é inspirado por meio do Espírito Santo, operando nele, e não cumpre esse trabalho que foi falado por boca desse profeta, pois Deus envia outro profeta, e por meio desse outro profeta, o anjo do Senhor opera, porque é Cristo o Espírito Santo quem opera os ministérios, e ele então realiza o que não cumpriu esse mensageiro que falou dessa profecia. Vejam, ele não cumpriu a profecia da vinda do Messias em Davi, mesmo Davi dizendo que perfuraram minhas mãos e meus pés. E isso ocorreu muitos anos depois. Agora, neste tempo final, lemos que o Espírito Santo estará manifestando os ministérios das duas oliveiras, dos ministérios de Moisés e Elias, e estaria fazendo essa separação. Agora, vejam que no ministério do reverendo William Branham não houve essa separação, essa segregação. No ministério do nosso apreciado irmão William Souto Santiago também não houve essa segregação, essa separação. E agora vejam
nesta mensagem, ouvindo, reconhecendo, atuando na palavra de Deus, nos diz nosso irmão Branham, na página 6, diz: a mesma coisa aconteceu com Israel e Moabe. Duas grandes igrejas se juntando. E quando Israel estava querendo ir ao seu lugar prometido, a igreja espiritual, o povo de Jacó, Israel, no caminho, na jornada, o povo de Esaú o encontrou. Moabe, uma igreja poderosa. E o grande líder da igreja, Balaão, chegou ali a amaldiçoar seu irmão, mas ele percebeu que não podia amaldiçoar seu irmão. Ele falhou com a cegueira dos seus olhos para ver o plano predestinado e ver a palavra de Deus. Primeiro, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o crente ouve, reconhece e atua nela. O homem carnal ouvirá o som dela, mas nunca reticências. Ouvir significa entendê-la. Olhar é quando se olha algo, mas ver significa entender. Quem não nascer de novo não pode ver ou entender o reino de Deus. Mais adiante continua dizendo: quão cegos eram os filhos de Esaú, espiritualmente falando, os moabitas, que olharam a Israel com desprezo e disseram: vejam-os, eles não são uma denominação, eles são um montão de renegados, eles vivem em tendas e nós somos uma grande nação. Eles fizeram mal e não tem uma organização entre eles. Eles só andam de lugar em lugar seguindo um profeta. Mas ele falhou em ver a serpente de bronze e a rocha ferida que ia diante deles. Ele falhou em ver esse grupo eleito chamado a sair, seguindo o mandado divino de Deus para a terra prometida. Dessa maneira hoje em dia. Eles dizem: é um montão de santos rodadores, é um montão de gente que é isto, é isso ou outro. Mas eles falham em ver que está seguindo a direção da palavra de Deus. E hoje em dia, vocês nunca, não importam quanta lei eles obtenham, quanta acusação, quanta perseguição, quantas coisas más eles digam, quantas vezes chamam de santos rodadores, quantas vezes digam eles essas coisas más, a igreja continuará se movendo em frente. Tem que fazê-lo. Está ficando na palavra de Deus. Em uma ocasião, se juntaram dois reis. Um deles era Acabe, um mau. O outro era Josafate, igreja espiritual e igreja carnal. Acabe era um crente fronteiriço. Ele tinha profetas. Eles não eram incrédulos. Eles não eram idólatras. Eles eram profetas israelitas. Mas todos eles eram ensinados e alimentados e vestidos por Acabe o rei. Se tornou nada mais do que um lugar onde eles tinham todo o apoio político. Josafá veio, chegando ali, fez uma aliança, o qual está mal. Vocês nunca deveriam se unir com incrédulos. Nós nunca deveríamos, de maneira nenhuma, colocar nossos nomes nos livros de igrejas que não creem no evangelho completo. Nunca. Vocês entrarão em problemas. E eles entraram em problemas. E este homem justo disse: não deveríamos consultar primeiro o Senhor para ver se nós deveríamos ir a Ramote de Galiade? Agora vejam quão perfeito
se via o assunto. Nós somos donos de Ramote, de Galate. É nossa propriedade. E os sírios atiraram do Deus vivente. Acaso não iremos possuir essa terra? E ele deu um discurso tão bonito e tão legal e tão justo, a tal grau que Josafá deixou ser enganado. E hoje em dia, os homens podem se levantar no púlpito com tanta intelectualidade e habilidade de falar e com educação a tal grau que podem tirar o poder do Espírito Santo da Bíblia por explicação. Eles podem tirar a cura divina por explicação. Eles podem explicar ou falar em línguas, e a interpretação, eles podem, por explicação, colocar o batismo do Espírito Santo para outro dia. Vejam. E isso está falando de ministros que se levantam no púlpito, aqueles que estão, ou seja, que não estão em linha com o que Deus está fazendo, e vem a promessa que está sendo cumprida e dizem, não, isso já passou. Ou dizem, não, isso é para mais adiante, isso não é agora. Vejam, se colocam a explicar, e o que estão fazendo é tirar o poder do Espírito Santo por meio dessa explicação. É o que o nosso irmão Branham está falando ali. E começam a dizer, como lemos o nosso irmão William faz pouco, não, é que essa profecia já foi cumprida e isso é história. E ali ele nos mostra que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E essa Escritura pode estar sendo cumprida nesse momento, e estar Deus cumprindo essa promessa. E vem um ministro e levanta no púlpito e faz com explicações, ou seja, tira o poder dessa profecia, dessa promessa do povo. E continua dizendo aqui nosso irmão Branham, mas um homem que é eleito de Deus, um homem, minhas ovelhas conhecem minha voz. Se você tem essa eleição de Deus sobre você, nunca tropeçará. Vejam, continua dizendo, Josafá disse, o rei justo disse, não há um profeta pelo qual possamos consultar o Senhor. Acabe estava indo sem consultar o Senhor. Dessa maneira está fazendo a igreja carnal hoje em dia. Eles têm seminários cheios de pregadores, grandes homens, grandes professores, intelectuais, inteligentes, engenhosos, irmãos, muito mais além da engenhosidade da igreja espiritual. Continua dizendo, um pouquinho mais adiante, estou dando pulinhos para não ter que ler tudo, depois vocês leem. Mais adiante diz agora, assim que Josafá disse, não há um profeta? Certamente, o carnal os tem. Seguro que temos. Eu tenho um seminário aqui cheio deles. Trouxeram 400. Agora, estes não são incrédulos. Eles são adoradores do Senhor Deus. Vieram e eles disseram, permita-nos um tempinho e profetizaremos. E assim que todos eles se juntaram, e eles regressaram com a palavra do Senhor e disseram, assim diz o Senhor. Profetas israelitas, assim diz o Senhor, sobe, o Senhor está contigo, e tu tomarás a Ramote de Galade, porque realmente pertence a Israel. E um dos homens principais, ele mesmo,
fez os grandes chifres de ferro como representação e ele começou a empurrar e disse: com isso tu empurrarás Israel, ou melhor, empurrarás os sírios fora de Ramote de Galade. Mas Josafá, algo havia nele. Agora vamos buscar aqui para que tenham aí a escritura. Isso está Primeira de Reis, do capítulo 1, aí está toda essa escritura, toda essa porção que está aí citando o irmão Branham. Continua dizendo o irmão Branham: eu espero que Deus leve isso ao coração de você, ao seu coração. Não é nada o que você mesmo possa se educar. Não é nada o que você mesmo possa ler. É o que Deus, por eleição, faz por você. Não de quem corre, não de quem mostre. É Deus que mostra misericórdia. Josafá disse: eles são homens bem vestidos. Sem dúvida ele disse algo como isso. Desses 400 homens. Eles são inteligentes. E os homens mais inteligentes que eu alguma vez tenho ouvido. Eles são educados com a educação do dia. Sua posição é unânime. Eles têm uma grande unidade entre eles. E eles são inteligentes e tem muita verdade neles. Todo erro tem verdade. A maior mentira que alguma vez foi dita tinha 99, porque aí está a fita em branco, % de verdade nela. A mentira que Satanás disse a Eva: há muita verdade no que eles estão dizendo, mas não há mais um, disse Josafá. Não há um mais? Não há mais um? Bom, o que vocês pensam que disse esse homem? Quando nós temos 400 aqui, dos mais inteligentes, o melhor, eles não andam lá ao redor no deserto correndo daqui para lá, meios nus e envolvidos em pele de ovelha ou algo. Eles são homens que eu alimentei, que eu eduquei. Eles não são homens que não sabem seu ABC. Eles são eruditos e eles conhecem a coisa. Ficam lendo os pergaminhos e profecias dia e noite, e eles sabem o que está correto. Eu tenho preparados, e eles estão aqui parados, unânimes, 400 deles, dizendo: sobe, o Senhor está contigo. Mas se eu pudesse ler a mente de Josafá por uns quantos minutos, ele diria: há algo que simplesmente não soa bem. Há algo que simplesmente não parece estar bem. Não há um mais em alguma parte? Não há mais um em algum lugar? Ele disse: sim, há um mais. Há mais um. Mas ele não pertence à organização. Ele é um tipo diferente de homem. Ele simplesmente é um renegado. Ele é como Jacó. Mas podemos perguntar: eles dizem que ele é um profeta. Mas eu duvido, porque ele sempre está me condenando, dizendo que isso, que o outro. Ele nunca profetiza bem com relação a mim. Como ele podia, bem? Assim que eles disseram, vejam, quando o irmão William ali, lemos, que assim falavam de Jesus. Como veio a destruir igrejas. Como pode ser este o Messias? E vem aqui, sempre tem esse conceito dos enviados de Deus, que são uns renegados, que são uns que o que fazem é condenar e falar mal. Mas não vem a parte e a obra pela qual Deus os enviou, que sempre a presença de um profeta traz bênção, mas traz também o juízo divino. E os que vão receber o juízo divino, pois vão encontrar todas as faltas e vão assinalá-lo como um renegado, como um que condena e que não fala bem desse tipo de pessoas que não recebem, não estão crendo na obra que Deus está realizando. Mas quem o recebe, quem vai receber as bênçãos,
Pois não olha o véu de carne, ou melhor, olha a obra que esse véu de carne, esse profeta veio fazer e veio cumprir no meio do povo, e assim recebe as bênçãos. Assim que eles disseram, vamos lá consegui-lo. Ele é o filho de Imla. Assim que eles foram e conseguiram e trouxeram. E alguém o encontrou no caminho e disse, agora você diga as mesmas coisas que eles dizem. Você tem que estar de acordo. Você deve estar de acordo com a associação. Se não estiver, ai de ti. Ele disse, eu direi exatamente o que Deus colocar na minha boca dizer, e não mais. Porque o profeta de Deus não está para agradar a ninguém. Fala o que o Espírito Santo disser que fale. Goste ou não goste das pessoas. Então, depois que ele foi lá, e eles lhe deram uma noite, ele disse, sobe, mas eu vi Israel espalhado como ovelha sem pastor. E Acabe disse, não te disse? Agora há 400 contra 1. 400 homens intelectuais, instruídos, inteligentes, educados, contra um só pequeno ignorante, como nós chamaríamos, Micaías. Um só homem, mas no entanto esse só homem tinha a palavra do Senhor e fez a diferença. Cada um deles era falso. Provaram ser falsos. Porque Micaías era tão diferente? Ele tinha que ser pobre para ser diferente? Não. O que Micaías fez diferente é que ele ficou com a palavra. A palavra de Deus é com o que ele ficou. Agora está prometido que nesses dias Deus derramará do seu Espírito. Está prometido por Daniel que as pessoas, nos dias quando a pedra ferir a imagem no pé, as pessoas que conhecem o seu Deus fará proezas, profecias atrás de profecias. E todos os seminários, o mundo não pode tirar. Deus vai fazer de qualquer forma. E há pessoas que vão seguir. Ou seja, tem pessoas que o seguirão. Vem? A carnal e a igreja natural e a igreja sobrenatural. Vem vocês? A palavra faz a diferença. Isso é o que Jacó pensou. E não importa que eu sei que nunca posso ser abençoado a não ser que lance mão dessa primogenitura. Essa primogenitura é o que terei que lançar mão. E aí está falando aí do caso de Jacó e Esaú. Mas Esaú odiava. E seus filhos ainda fazem a mesma coisa até esse dia. Eles odeiam. Sempre foi. Cada vez que há um avivamento, sempre produz gêmeos. Isso é como comentário rude, mas é verdade. Quando houve o nascimento proveniente de Isaac e de Rebeca, produziu gêmeos. Quando o mundo foi criado, produziu gêmeos. Duas árvores, e quando nasceram, Caim e Abel, produziu 2. Quando Ismael e Isaac nasceram, produziu 2. E quando Esaú e Jacó nasceram, produziu 2. Um deles natural, um deles da terra, o outro sobrenatural. E um olhava ao natural e intelectual, o outro olhava pelo Espírito. Sempre foi dessa maneira. E recordem que quando veio Jesus também veio Judas. E neste tempo final, diz que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Ou seja, que estará também o diabo encarnado em um homem que é o Papa, o de Roma, em Roma. Continua dizendo,
Mas, um pouquinho mais adiante, mas essa semente espiritual do Deus vivente, mesmo que tiver que ser um peregrino, mesmo que tiver que ser um vagabundo, sempre causa separação. Esaú não durou muito tempo com Jacó. Tão pronto como Jacó obteve a primogenitura, louvado seja Deus, trouxe uma separação. Vejam, quando ele obteve essa primogenitura, houve uma separação. E isso é algo muito importante e significativo, porque estamos vendo quando é que ocorre essa separação. Agora, quem é? Quem vai fazer essa separação? Quais são os ministérios que estarão sendo operados para fazer essa separação? Agora vejam, vamos ir um pouquinho mais adiante. Aí mesmo, continuamos. Trouxe uma separação. E quando um homem, a mim não me interessa a que igreja você pertença, se é carnal, e também os seus associados com os que você sai, as pessoas com que você joga baralho e sociedade de literatura e demais, quando você obtém a primogenitura, esse algo dentro do seu coração que está faminto por Deus, quando você recebe isso, traz uma separação. Saia dentre deles e separe-te, esse é Deus. Separação. Agora continuamos lendo aqui nessa mensagem a parábola do mordomo fiel e prudente. O que continua dizendo ali, diz... Com o quê? Ou seja, porque lemos que estará fazendo a separação entre o correto do incorreto. Separará. Fará uma separação. Com o quê? Com sua mensagem, com sua palavra. E separará o trigo do joio. E separará as virgens prudentes das virgens sensatas. Vem para realizar a grande colheita do último dia. E ninguém pode fazer isso, diz o reverendo William Branham. Ninguém pode fazer isso a não ser quem? O anjo do Senhor. Vejam, é o trabalho do anjo do Senhor, mas usa um instrumento no qual ele se revela. E opera esses ministérios para fazer esse trabalho, o qual não foi realizado em tempos passados. Continua dizendo o irmão William. Isso está na mensagem, a semente de discrepância, pregada pelo reverendo William Branham, diz. Ele não podia confiar em alguma certa igreja que os pudesse separar, ou seja, não podia confiar em uma igreja para fazer a separação do trigo do joio. Por exemplo, os metodistas, batistas ou pentecostais que os separassem. Ele disse, enviará seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação ou a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele será quem dirá qual é correto e qual é errado. Deus disse que mandará seus anjos no último tempo. Não que serão anjos através disto, ou seja, não serão anjos através das 7 eras, mas anjos no último tempo. E atarão em peixes. Sabemos que este é o tempo da ceifa que vem agora. Agora um anjo efetivamente é interpretado mensageiro. E vemos que há 7 anjos mensageiros das 7 igrejas. E agora, não através das 7 eras da igreja, diz nosso irmão William, vê? A separação é depois das 7 eras da igreja. A separação é na etapa da era da pedra angular. Portanto, este é o tempo mais glorioso de todos os tempos, para o qual a promessa é que estará o anjo que fará essa separação. O anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam como as Escrituras têm aí múltiplos cumprimentos e vejam como essa parte, quando ele diz o anjo do Senhor Jesus Cristo, que estará fazendo certas coisas, mas vemos que nesse instrumento não cumpriu, pois o anjo do Senhor Jesus Cristo tem que fazê-las em outro véu de carne.
que Deus já tem predestinado, pré-ordenado desde antes da fundação do mundo para realizar esse trabalho. E aqui estamos vendo um destes trabalhos que é a separação, a segregação entre o correto e o incorreto. Ou do incorreto. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão Branham. E onde é que ocorre isso? Diz, depois das eras da igreja, ou seja, depois da dispensação da graça. Nessa etapa da era de pedra angular, da dispensação do reino. Agora continua dizendo aqui. A igreja se estabeleceu. Vejam, estou continuando aqui, a página 11, da mensagem, escutando, reconhecendo, atuando, segundo a palavra de Deus, a igreja se estabeleceu, vem, não pode seguir em frente. Esaú é um tipo muito bom do crente carnal de hoje em dia. Nunca pode vencer o mundo. Ele não vence as coisas do mundo. Eles ainda gostam de suas farras, seus bailes e as mulheres, suas manicures e maquiagem nas suas caras e cortar seu cabelo e usar essas roupas curtas. E ao homem gosta de sair ao salão de bilhar e fumar cigarros e dizer piadas sujas e ainda pertencer à igreja. Agora vejam, diz ao que vencer, e no livro dos selos, ele diz vencer as coisas do mundo, se buscarem ali, pela página, creio que 115, do livro dos selos. Vamos ver se é a 115. A 115 diz... Todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia, que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono. Então sai para chamar seus súditos. Como vai reclamar? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Vejam, porque quando ele se levanta do trono de intercessão, ele toma o título de propriedade, o abre no céu e traz aberto, e entrega ao homem para que o coma. Portanto, ele pode fazer essa reclamação porque tem os nomes daqueles dos quais ele vai reclamar. Porque esses que ele vai reclamar foram os que ele redimiu com o seu sangue precioso. Continua dizendo aqui nosso irmão Branham, eles nunca são capazes de vencer essas coisas, nem podia Esaú. Mas, no entanto, para ser religioso, ele tinha que se estabelecer em uma concepção intelectual. É a mesma coisa que a igreja faz hoje em dia. Nos tornaremos uma organização, nós mesmos nos juntaremos, nós formaremos um clã, ou um grupo, ou algo assim. E dessa maneira se move a igreja hoje em dia, a espiritual e a carnal. Ainda é igual, não mudou e nunca mudará. Agora vejam que eles, essa igreja carnal que faz? Diz, nós faremos um clã. Ou seja, vejam, e isso na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. E que ele falou ali umas palavras que depois foram colocadas como umas palavras à noiva, onde nessa mensagem foram colocadas nos marcadores. Vejam o que o nosso irmão William nos diz ali. Na mensagem, uma saudação a ministros em 2011, de 8 de janeiro de 2011. Esse pedacinho colocamos aí no marcador.
Diz, temos que estar preparados, nos mantendo bem unidos no amor divino, recordando sempre as palavras do reverendo William Branham, umas palavras à noiva, tendo-as como marcador em nossas Bíblias e também no bolso para ler sempre, de modo que sejamos preparados para nos mantermos firmes sempre no programa divino. Porque, como em todos os tempos houve lutas espirituais, as há e haverá em nosso tempo também. E aí o nosso irmão Branham nos diz dessa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, sobretudo amai-vos uns aos outros, não importa o que o diabo procure dizer. Por agora vocês são um grande grupo, doce e amoroso, mas recordem, minha advertência, Satanás não permitirá que fiquem assim. Não, Senhor. Ele disparará com tudo. Mesmo que tiver que trazer alguém que sirva de instrumento. Ele trará um crítico, um incrédulo, e colocará para fazer que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês na quietude. Então, o injetará com algum veneno e começará a correr através da igreja com isso. Mas não tome partido disso. Não tenho nada a ver com isso. Mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos uns para com os outros. Orem por esse homem, para que ele possa ser salvo também, ou essa mulher. Quem quer que for, apenas orem por eles e permaneçam unidos. E fiquem ao lado do seu pastor. Ele, sendo o seu pastor, merece seu respeito. Ele os guiará, porque está ordenado por Deus para fazer. Agora, vocês lembram disso? O inimigo virá. E quando vier, somente se aproximem o máximo possível um do outro. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo, ou sairá ou entrará para ser um de vocês. Isso é tudo. Nunca formem grupos ou clãs para murmurar entre vocês, ou ser parte de um clã. Vejam, isso, quem é? Quem o faz? A igreja carnal. Vejam, se inclinam para serem um clã, mas para atacar e causar dano à obra de Deus. O irmão Branham já vinha dizendo, nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, estou zangado com você, vou te eliminar. Porque não é a mão direita? Essa é a minha mão esquerda e eu quero que permaneça aí até a ponta dos dedos. Eu quero que cada parte do meu corpo fique como está. Deus quer que nós, como um corpo de crentes, nos mantenhamos completamente unidos um com o outro. E continue dizendo, lendo, ou seja, o irmão Branham dizendo que vocês podem continuar depois lendo. Agora vejam na página 479, também o irmão Branham, na oração que fez ali, terminando o sétimo selo, ele nos diz na oração, Senhor, peço que afaste toda doença de nós, conceda que chegue a acontecer que quando as pessoas se encontrem doentes, que eles se lembrem do sangue presente todo suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sobre o altar como nossa expiação. Agora recordem que já aqui, isto neste momento, ele está falando nesse tempo, nesse ano, quando ainda ele estava no trono de intercessão e tinha dito no primeiro selo e na brecha, primeiro selo, segundo selo, por aí também, onde ele falava de quando o Cordeiro se levantaria do trono. E ele, nesse momento, estava falando como que isso estava acontecendo. E ele depois disse, mas, recordem, isso está no futuro. Agora, ele aqui está falando nesta forma, mas, já, quando ele está dizendo aí, ele ainda está ali no trono de intercessão.
mas já hoje não está como intercessor. Assim que a misericórdia de Deus está em sua igreja, em seu templo espiritual, no lugar santíssimo, no lugar onde ele desceu. Agora continua dizendo: rogo que sejam curados imediatamente, e rogo que afastes o poder de Satanás quando vem para desanimá-los, ou para formarem grupinhos. Vem? E aí também o falou: afaste todos os poderes do inimigo, santifique-nos em tua palavra, conceda ao Senhor. Depois, Senhor, rogo que me ajudes, estou começando a decair. Sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Vejam, até um certo lugar, ou seja, até quando já terminarem seus dias, que é ordenado levar a palavra, a espada, a esse mensageiro que Deus veio usando, e quando já é momento de ir, ele já está consciente que viria outro para o qual ele teria que passar essa espada. Porque continua dizendo: depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Agora, vamos continuar aqui lendo. Na mensagem que estamos lendo, continua dizendo, mais adiante na página 13, e então vemos outra separação. Essa foi a de Abrão e Ló. Eles eram irmãos, mas Ló era um pensador carnal. Ele sempre estava buscando alguma coisa grande, algo como com muito ouro ou pel, coisa de pouco valor, mas que parece ser muito valor. É como um macaco, como eu disse, sempre querendo pegar coisas brilhantes. Esse espírito não deixou as pessoas de hoje em dia. Eles estenderão a mão para reticências. Eles vão à cidade e não virão a um pequeno lugar como este, vem? Eles querem a igreja maior que há na cidade, o pastor mais intelectual, onde vão as pessoas melhores vestidas, onde vai o prefeito da cidade. Ainda é esse espírito de Esaú. Realmente tinham a primogenitura para começar, se chamando eles mesmos a igreja, mas perderam porque a rejeitaram, desprezaram. A pessoa não pode fazer com que essas pessoas se ajoelhem, clamem e supliquem a Deus, e saiam e tenham um serviço de cura, e suporte a perseguição do mundo, que receba o Espírito Santo. Eles não farão isso. Eles a rejeitam. Eles chamam um montão de santos rodadores. É exatamente o que a Bíblia diz que fariam. Eles o fazem porque essa é sua natureza. É a natureza, como o corvo e a pomba. As duas naturezas. Eles desejam com veemência, porque isso é o que eles são. Eles nunca verão a outra, porque não nasceram para ver isso. Recordem, enquanto eles estavam associados à igreja natural e à igreja espiritual, eles nunca receberam a bênção. Jacó nunca foi abençoado até que ele mesmo se separou de Esaú. E Abrão nunca foi abençoado até que ele mesmo se separou de Ló. Ló tinha suas próprias reuniões de oração lá na sua igreja, ensinava seus filhos e filhas e os demais, mas vivia uma vida tal ao grau que quando começou a falar sobre o fim do tempo, eles riram dele. A mesma coisa hoje em dia, quando a pessoa fala da cura divina e do poder de Deus e demais, eles riem dele. Disso, vem? Estamos falando que virá uma manifestação poderosa do poder de Deus no cumprimento da visão da carpa, onde foi visto esses sinais e maravilhas. Estamos falando onde pessoas estão sendo curadas, e estamos falando de também dessa cura espiritual e essa mudança
que a palavra, a mensagem, está fazendo com cada crente, que são milagres maiores do que uma cura física, e dizem, isso é fanatismo. Esses são os santos rodadores. Esses são uns aleluias. Vejam, e riem e zombam do que Deus está fazendo. Continua dizendo, é o mesmo Espírito. Esses são os dois grandes espíritos que religiosamente têm o mundo em controle. O crente e o incrédulo. O crente e o manufaturado. Um imitando o outro. Agora, quando Abraão mesmo se separou, reticências. Vocês notaram? Jesus, quando falou da vinda, a segunda vinda, ele disse, como foi nos dias de Noé, estarão comendo, bebendo, se casando e dando-se em casamento. Mas quando ele falou dos dias de Ló, ele nunca disse nada com relação a isso, como nos dias de Ló. Isso é por revelação. Agora vejam, nos dias de Ló, quem esteve nos dias de Ló? Elohim. Com seus arcanjos, Gabriel e Miguel. Ou seja, que seria por revelação que estariam vendo o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quem não vê é porque não terá revelação, não terá percepção profética para compreender e entender esse mistério sendo, neste tempo, cumprido no meio da sua igreja. Ou seja, esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual tem que ser por revelação para entender. Não te revelou, vem, carne nem sangue, a não ser meu Pai que está nos céus. Vejam que essa revelação vem é do céu. Não pode ser uma revelação de homem, feita pelo homem. E disse ali Jesus a Pedro, quando disse assim, não te revelou carne nem sangue. Vejam que depois de Deus dar a Pedro a revelação de quem era Jesus, veio uma mudança de nome. Continua dizendo, mais adiante, aqui nessa mesma mensagem, nos diz, página 18, passo a página 18 embaixo diz, vem onde estamos? Jesus disse, tome cuidado. Vem? Como era Judas? Ele estava ali com eles. Ele era o Esaú, expressado em sua plenitude para essa era. Ele era o enganador, o imitador, expressado em sua plenitude para essa era. Aí veio ele crescendo até que se tornou o irmão de Jesus, um irmão fingido. Mas em seu coração, ele estava todo o tempo com a igreja carnal. Porque a isso foi ao que ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus, sua primogenitura, tanto assim como Esaú fez por um pouco de lentilhas. Ele vendeu sua primogenitura por 30 peças de prata. Muitos homens e mulheres hoje venderam sua primogenitura espiritual por alguma popularidade, alguma coisinha do mundo que vocês nunca venceram. Algumas mulherzinhas, por usar maquiagem e cortar seu cabelo, usar roupas curtas. Alguns homens por umas piadinhas obscenas e fumar cigarros, algo do mundo. Se amas o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti, diz a Bíblia. Eu não quero cansá-los, mas estamos já ao fim. E estamos agora subindo. Estamos agora subindo a escada rapidamente. Vejam, porque em cima é o topo, que é a pirâmide, onde
é hoje o cumprimento pleno dessa parte final do topo, dessa pirâmide, que é a era da pedra angular. Vê como é? Vê como é? Eles o fazem. Estão predestinados. Eles podiam imitar e serem tão doces e humildes, tão semelhantes aos cristãos, tão semelhantes que enganariam até os próprios escolhidos. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Uma mulher com calças curtas colocadas nunca aparecerá como uma cristã para mim. A Bíblia diz, é uma coisa vergonhosa e pecaminosa para uma mulher cortar seu cabelo. A única mulher na Bíblia que pintou sua cara foi Jezabel. E os homens? Vocês homens que deveriam ser homens cristãos e permitem suas esposas fazerem isso, como Deus vai torná-los responsáveis por isso? Não é o homem, é carnalidade, é carnal. Então eu irei e me unirei a essa igreja. Você pensa sobre isso? Isso é exatamente o que diz a Escritura que eles fariam. E isso é exatamente o que eles fizeram. E isso é o que eles farão. Se comprometerão. Alguém disse, Billy, se você não parar com isso, você vai tirar todos, vai colocar todos correndo. Ou seja, todos vão ir embora da igreja. O qual já estivemos vendo estiveram indo. Mas vejam, há um que não se vai. Veja o que diz o irmão Branham. Há uma coisa que não irá. O Espírito Santo. Porque essa é sua palavra. E o verdadeiro crente predestinado não irá embora. Porque isso é alimento para sua alma. Ele o ama. Nada pode o afastar dela. Ele fará tudo como Jacó. Porque ele quer essa primogenitura. Ele levantará aí. A ele não interessa se custa todo amigo que ele tiver, se custa seu emprego, se custa sua filiação da igreja, se lhe custa tudo, ele ainda se ancoraria nisso, porque ele não pode evitar. Há algo nele impulsando o abismo, chamando o abismo. Aí o tem. Há algo nele. Como muitos que preferem não dizer abertamente que estão a favor ou estão de um lado a outro, porque afetaria seu nível na sociedade ou seu nível nos grupos e preferem ficar calados e não dizer nada. E esse é o carnal. Esse é o manufaturado. Esse é quem sempre chega até o final. Mas chegará um ponto onde já não pode suportar, vamos dizer, essa pressão em cima, porque a águia sobe a um lugar onde nenhuma outra ave pode subir. Ou seja, que chegará um momento em que arrebenta. Estoura. Mas o escolhido de Deus, o Filho de Deus que vem buscando a bênção de Deus, permanecerá aí, escutando a voz de Deus. Porque o que ele deseja é essa bênção, a qual é a que contém essa fé de rapto. E não vai importar, não fale com ele, ou se perde amigos, ou se fazem outro tipo de coisa com essa pessoa, riem dele ou zombem, e quanta coisa mais. Ele vai permanecer na palavra porque é Filho de Deus, predestinado desde antes da fundação do mundo para receber as bênçãos. E estará vencendo todas as coisas do mundo. Tudo. Não deixando uma coisinha por aí, mas que todas as coisas as vencerá. Mas sabemos que há um processo, sabemos que alguns da noite para o dia, mas outros leva mais tempo, pelo qual Deus
os está ajudando. E está nos ajudando a continuar servindo ao Senhor e corrigindo tudo que tivermos que corrigir. Porque Ele vem pela sua igreja. E sua igreja está neste tempo, nessa etapa de preparação. Agora vejam, na página 118, neste é a 118, vamos ver rapidinho qual é a... No livro das Eras, editado, para ter a mesma que eu vou ler, aqui seria a 115. A 115 nos diz: e agora, estes filhos de Deus, quem por meio dele vencem, lhes é dado o privilégio do paraíso de Deus e o companheirismo contínuo de Jesus Cristo. Jamais haverá separação dele. Onde ele vai, também irá sua noiva. O que pertence a ele, ele compartilha com sua amada em um estado coerdeiro. As coisas secretas serão reveladas, as coisas ocultas serão tornadas claras. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como ele. Essa é a herança do vencedor, que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho de Jesus Cristo. Como desejamos aquele dia, e aí ele escreve o 8º dia, quando os caminhos torcidos serão tornados retos, e nós estaremos com ele por um tempo sem fim, que aquele dia apresse sua chegada e que nós nos apressemos em obedecer sua palavra e assim provar nosso mérito de compartilhar com ele sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico foi para essa primeira era não ter escutado o Espírito. Em seu lugar escutou o homem. Mas, graças a Deus, nessa última era haverá um grupo que se levantará, a verdadeira noiva do último dia. Ela escutará o Espírito Santo. A noiva do último dia escutará o Espírito Santo. Naquele dia de densa escuridão, a luz voltará por meio da palavra pura, e nós voltaremos ao poder de Pentecoste para dar as boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve, é igual, Moisés e Elias. E ele escreve também do lado, a destra de Deus é, e é igual, até aí. A destra de Deus é, e escreve, é igual. Ou seja, 2 tracinhos. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham, nessa mensagem que eu estou lendo, essa mensagem eu estive buscando nas do irmão William, mas não tenho ali, ou seja, tenho, mas não das que ele tem marcada, e estarei buscando bem em seus livros o que eu tenho aqui, mas até onde eu vi, não o tenho aqui. Não sei se ele chegou a ter ou se tinha e deixou em algum país. Mas por isso estive lendo e não havia nada escrito, é porque é uma mensagem que eu estou lendo direto da que eu tinha aí e estava estudando nesses dias. E por isso estou compartilhando com vocês isso que o nosso irmão Branham aqui nos pregou. Agora vamos continuar mais adiante. Vejam, na página 21 já embaixo, diz nosso irmão Branham, as pessoas vêm e dizem, eu também tenho o Espírito Santo. Vejam a maneira que eles vivem. Não dura de um avivamento ao outro, de uma reunião a outra. É tornado manifesto
que eles não têm. Se o homem nascido do Espírito de Deus ou uma mulher, eles têm os frutos do Espírito. Eles caminham piedosamente. Eles vivem essa vida, vem? Eles se mantêm separados das coisas do mundo. Deus se move neles e Ele mesmo se torna manifesto e prova que Ele é Deus operando ali. O outro está imitando. Vem? Imitações. Isso é o que foi por todo o trajeto, todo o tempo, imitando. Veja Ismael e Isaac. E todo o tempo, vem? Personificando, imitando. Veja o profeta Moisés e veja o profeta Balaão. Vem? Vejam como eles, vem? Vejam Judas e vejam Jesus. E Jesus predisse que este Espírito, nos últimos dias, seria o selo de Deus. Agora, o que seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus, pois todos os que não tinham o selo de Deus tinham a marca da besta. E se são duas marcas espirituais, uma delas será uma verdadeira marca de Deus e a outra será a apostasia. Vocês podem ver? Veja a marca no Antigo Testamento. Quando a trombeta soava, o jubileu, a cada tantos anos, os escravos eram libertados porque soou a trombeta. Bom, qualquer que quiser ser livre, podia ir. Mas alguns deles gostavam de ser escravos, assim que eles os levavam ao altar, no poste da igreja, e perfuravam suas orelhas com uma argola, e eles eram marcados para sempre. Eles sempre serviam a esse amo. E hoje em dia, você ouvirá uma mensagem do Evangelho sobre a verdade. Agora você pode ser livre se você quiser. Deus fala a você, mas quando você chega a essa fronteira aqui, olha, e tem conhecimento da verdade, e então se afasta, ele perfurará você no ouvido, ou seja, fará o buraco no ouvido seu e você sempre será um crente intelectual. Você será religioso e irá à igreja, mas nunca receberá o Espírito Santo, vem? Então você serve a isso o resto dos seus dias. Desculpem, agora, a marca da besta ou o selo de Deus. Estamos nos aproximando muito. Agora quero ler este parágrafo outra vez. Vejam. E hoje em dia, você ouvirá uma mensagem do Evangelho sobre a verdade. Agora você pode ser livre, se você quiser. Deus fala a você, Deus te fala. Mas quando você chega a essa fronteira aqui, e olha, ou seja, o que aconteceu com Esaú e também o que aconteceu com Judas. Chegou até aí, mas não chegou a Pentecoste. Chegou até a fronteira. Vejam, chegou até a fronteira aqui, e olha, e tem conhecimento da verdade. E então se afasta, dá a volta para trás. Ele perfura você no ouvido. E você sempre será um crente intelectual. Você será religioso e irá à igreja, mas nunca receberá o Espírito Santo, vem? Então você serve a isso o resto dos seus dias agora, a marca da besta ou o selo de Deus. E estamos nos aproximando muito. Agora, vejam, a palavra tem que ser inspirada, escutando-a, reconhecendo e atuando sobre ela. Muita gente escutará, mas não a reconhecerá. E bendito seja o Senhor, que há filhos de Deus, escolhidos de Deus, predestinados de Deus, que são pertencentes ao grupo das virgens prudentes, que ouvirão, ou seja, que entenderão e atuarão, diz ali, ouvindo, reconhecendo e atuando sobre ela. Há um grupo de escolhidos que a ouvirá, a entenderá, a reconhecerá e dirá: este é quem estamos esperando. Isso era o que eu desejava escutar. Vejam, porque reconhecerá a voz de Deus, a voz
que sube disse, acá. sobe aqui. Y hemos subido E arriba. subimos em cima, Hemos acima. subido Subimos a esa edad de a oro, essa era de ouro, a la edad perfecta, a era perfeita, a era onde Deus cumprirá as promessas, as quais são para os crentes. Agora vejam, continua dizendo, vejam na página 24 aqui. Há uma partezinha, diz aqui, quando os homens fazemos hoje em dia que começam com Jesus, e quando eles examinam e veem a verdade, eles se retiram dela. Eles não podem suportar. Como disse esse evangelista notável, me destroçaria o meu ministério. A mim não me interessa o meu ministério que destroçaria o Espírito Santo. Deixe de ser destroçado. Agora, mas vem, é orgulho. Há muito do homem, muito da pessoa. Vem? O orgulho faz com que a pessoa perca as bênçãos de Deus. Agora vamos nos adiantar um pouquinho mais aqui para já ir concluindo essa saudação. Na página 27 a hora está chegando quando o bem e o mal estão sendo manifestados. Se mostra nos cristãos hoje em dia. Se mostra nas igrejas hoje em dia. Se mostra nas pessoas hoje em dia. Eu os estou retendo muito e eu quero que isso chegue a vocês. Agora vejam como o bem e o mal estão sendo manifestados. Estou buscando aqui rapidinho, aqui está. Na página 30, nos diz, porque eu estava buscando um lugar donde hablaba de Vamos ver aqui. Tinha pulado essa página aqui, vamos. Um momentinho atrás, na 17, porque há algo aqui que eu quero que fique também gravado neste estudo. Página 17, vejam o que diz. Eu tinha lido, tínhamos citado ali, assim de memória, que Judas tinha chegado até certo lugar, mas vejam, eu tinha lido um pouquinho antes, mas tinha passado. Página 17 diz, agora, notem, nele, a igreja natural perseguindo a igreja espiritual. Agora percebemos então que Judas estava pretendendo ser um irmão, e depois amadureceu. E finalmente chegou ao clímax. Agora observem esse jovem pregador. Ele chega a um ponto em que diz, Senhor, estive olhando as mulheres, eu não deveria fazer isso. Eu estive, tu sabes, de certo modo, fazendo as coisas do mundo. Eu não deveria fazer isso. Eu estive gastando meu dinheiro nas corridas de cavalo. Eu não deveria fazer isso. Eu estive indo todas as noites ao cinema. Eu não deveria fazer isso. Eu desfruto até de filmes vulgares e coisas assim. Tenho fotografias vulgares guardadas no meu quarto. Eu não deveria fazer isso. Essas são coisas do mundo. Agora vejam. Tudo isso não está bem diante de Deus ver fotografias e coisas assim vulgares. Ou seja, isso fala de pornografia, nem nada disso, nem ter assim fotografias nos quartos dessa índole e
todo aquel que todo aquele haga que eso, pues, fizer que isso, Dios pois lo ayude, que Deus o ajude. y Dios en todas E las Deus cosas em todas as coisas ayudará. nos ajudará. Póngalo en las manos de Dios, Coloque-se nas mãos de y Deus Dios lo e ayudará. Deus o ajudará. Porque Porque todas esas cosas todas essas coisas no están bien. não y estão bem hay e que é preciso dejarlas. deixá-las. Agora, Agora, para isso é para isso é toda esta enseñanza todo este ensinamento en la cual Dios nos no está qual alertando Deus está nos alertando de que debemos hacer, devemos fazer debemos e o corregir en que, nuestra vida, e que devemos corrigir em nossa en vida, nuestra vida em cristiana, nossa vida cristã, para para bien estar bem delante de Dios, diante de Deus, vencer vencer todas as coisas do mundo. e não se desanime, E não se desanime. Continue no outro dia, volte você continue perseverando, que Deus em algum momento le va a librar vai te livrar de eso que usted está disso lutando que por você salir, está lutando por sair, para que sair, no está que en la perfecta não está voluntad na de Dios. perfeita vontade de Así que Deus. siga agarrado Assim que continue agarrado dessa palavra, dessa palavra, la cual a qual Deus la cumprirá Deus en a el momento cumprirá no momento em Ele que lo tiene ya en su Ele programa, já tem seu programa e usted será e você será libertada de tudo. Ou seja, libertado ou libertada de tudo isso. Agora queria ler essa partezinha aí também. Agora vamos ir rapidinho onde eu parei já para ir terminando. Na página 29 diz já para terminar. A política corrupta, democratas, republicanos e tudo são baixos. O que é? É um montão de enxertos. Toda pessoa que trabalha aí, que não é nascida de novo, é do diabo. O diabo disse, todo o reino do mundo me pertence. E Jesus nunca discutiu com ele. O mundo é controlado pelo diabo e todo homem que trabalha para o governo, se não é um cristão, ele é do diabo. E está trabalhando para o diabo. Essas nações, todas virão a ser de Jesus Cristo quando ele vier. Haverá um milênio. Vejam aqui hoje em dia o que eles estão fazendo agora. Me repreendendo com relação a gastar algum dinheiro lá para os cristãos. E querendo me dar 20 anos na prisão estadual por gastar dinheiro para operar um movimento religioso. E o uísque, e a cerveja, e os cigarros descontam dezenas de milhões de dólares de impostos por ano para corromper a nação. E eu tentando pregar justiça, levantado na porta, em pé na porta de Jesus Cristo. Isso foi quando ele teve essa situação dos impostos. Mas vejam o que ele diz aí. E eu tentando pregar justiça em pé na porta de Jesus Cristo. E querem me enviar à penitenciária por isso. E tomam coisas assim perversas, mas astutas, inteligentes e permitem descontrolar para programas de televisão os quais corromperam o mundo. Enviaram as mulheres aos cachorros. É uma das maiores maldições que a nação alguma vez tenha tido. E eles permitem. E eles me enviam à penitenciária por pregar o evangelho, por tomar uns quantos dólares aqui para pregar o evangelho, que as pessoas me deram para pregar o evangelho. Eu não sou rico e eu não posso descontar isso, mas, no entanto, eles querem me mandar para a penitenciária, me prender ali por 2 anos. E tenho um juízo que vem em breve. Oh, quão vil, quão sujo! Deus tenha misericórdia. Eu somente direi essa coisa. Talvez essa é da maneira que Deus tem que ter antes que envie uma bomba atômica. Você tem que fazer algo mal. Como vocês sabem, você tem que tocar o seu ungido uma só vez.
pois esta mesma escritura, a não ser que não toqueis no meu escolhido. Correto. Assim que, se é necessário isso para trazer juízo, como foi nos dias de Daniel, ou em algum outro dia, deixa que venha. Eu sou teu servo, Senhor. Correto. Ou seja, somente que toque o escolhido de Deus. É um problema para essa pessoa que fizer. Quanto mais, ou seja, um filho de Deus, um escolhido de Deus, quanto mais ao ungido de Deus. Diz, você tem que tocar o seu ungido uma só vez. Toque nele uma só vez. E você verá como essa escritura diz: não toqueis nos meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas, diz a escritura. E diz, assim que se requer isso para trazer juízo, agora recordem que Apocalipse 11, há um sonho que não se cumpriu. E o Espírito Santo disse ao irmão Branham que isso seria mais adiante. E o irmão William escreve ali: mataram a Elias em sua quinta manifestação, como uma das duas oliveiras. Ou seja, se isso tem que acontecer, diz o irmão Branham aqui, assim que, se isso é necessário para trazer juízo, como foi nos dias de Daniel ou de algum outro dia, deixa que venha. E, se é necessário, se requer isso, para que venha o juízo divino, pois que venha. Eu sou o teu servo, Senhor. Diz aí o irmão Branham. E eu posso dizer, e Senhor, seja feito comigo conforme a tua palavra. Porque as escrituras têm que se cumprir. E ao tocar a esses ministérios de Moisés e Elias, a ira de Deus será derramada nessa terra. E aí verão um Deus aborrecido, um Deus com ira. Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Agora, para esse momento, a igreja noiva já estará transformada. Se é que não foram transformados alguns, pois esses dias já serão transformados. E então, os juízos divinos estarão caindo na grande tribulação. E ele diz que então há uma só maneira. Diz, talvez seja a maneira, antes que ele envie essa bomba atômica, será tocar o seu ungido. Toque uma só vez. Talvez no momento não acontecerá nada. Mas ele disse, não toques, não toqueis nos meus ungidos. De palavra e de atos também. Agora, seja feito comigo, ó Senhor, conforme a tua palavra. Não como eu quero que seja feito, mas como tu já tem em tua palavra e em teu programa. Assim como Jesus fez ali, quando ele disse, Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja conforme a minha vontade, mas a tua. E eu digo ao Senhor, Senhor, seja feito conforme a tua palavra, o teu programa. Aqui estou. Porque já desejamos ir daqui dessa terra. E todas as profecias e toda a escritura correspondente a este tempo, antes de começar a grande tribulação, tem que se cumprir, para que assim
pase el programa divino passe o a programa esa divino otra etapa, a essa outra etapa, a qual já corresponde à grande tribulação e a la cena de à las bodas ceia del das Cordero. bodas do Cordeiro. Hágase conmigo, Señor, Seja feito conforme comigo, tu Senhor, palabra. conforme a tua palavra. Y cada escogido E de cada Dios escolhido de Deus ve las promesas vê as promessas en la escritura na Escritura y e ve vê que a la final trompeta que a final trombeta será tocada a trombeta e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Pois eles dizem, Senhor, que se cumpra em breve a ressurreição, e seja feito comigo conforme a tua palavra, e me transforme, Senhor. Vem, porque cada escolhido de Deus estará se identificando com essas promessas e estará dizendo, Senhor, aqui estou, cumpre em mim tua palavra, o que lhes corresponde cumprir a cada crente. As duas oliveiras sabem, esse ministério sabe o que corresponde, o que lhe corresponde. Ele já identificou essas escrituras. Como ele me dizia, tens que se identificar nas escrituras, tens que se identificar nas promessas. E quando a pessoa se identifica nas promessas e nas escrituras, a pessoa vai com segurança, porque é Deus quem está cumprindo e estará cumprindo tudo o correspondente a este tempo final, o que corresponde a pessoa como indivíduo. Não toqueis nos meus profetas. Ele disse, não toqueis no meu escolhido. Agora vejam, no livro das Eras, na página 244, que é a página 242 do livro que vocês têm, ele diz, seguramente, essa era tem que se arrepender ou perder tudo. Ali está o Senhor da glória, Deus verdadeiramente, Deus, sua palavra colocada de um lado, sua pessoa rejeitada. No entanto, mãos e corações humanos não podem destroná-lo. Deixem que o rejeitem. Ele permanece fiel. Não temais rebanho pequeno, porque o bom desejo do vosso Pai é dar-lhes o reino. E quando eu vier com pés de latão e olhos como chama de fogo, então recompensarei. O juízo é meu, eu pagarei, disse o Senhor. E desenha uma estrela de Davi e escreve, o juízo de Deus são os profetas. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 8. E Apocalipse 10, do 8 ao 11. E Mateus 16, 27 ao 28, onde o Filho do Homem recompensará cada um segundo as suas obras. E depois, Mateus 17, de 1 ao 6, que foi o momento onde Jesus tomou Pedro, a Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E ali se transfigurou diante deles. Agora vejam. Aqui, em um lugar também, num estudo bíblico, há uma parte onde ele escreve, lhe colocaram a evangelização no tempo do fim, nesse estudo bíblico, e numa partezinha que ele sublinha, onde o irmão Branham nessa porção diz, agora o que faz? Agora o que faz? No tempo do entardecer haverá não uma organização, mas uma copa.
Onde é que a fruta amadurece primeiro? Na copa da árvore. E desenha uma pedra angular aí. E embaixo, escreve Mateus 17, do 1 ao 9. E escreve: a visão do Monte da Transfiguração foi à noite. Os discípulos tinham sono, foi de meia-noite em diante, de 12 a 5 a.m., 5 da manhã. A luz resplandece à noite. A coluna de fogo lhes iluminava na noite. Quando Moisés viu a sarça ardendo, foi na noite também. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases. Volto e digo, e leio. A visão do Monte da Transfiguração foi à noite. Embaixo aí mesmo. Os discípulos tinham sono. Foi de meia-noite em diante. De 12, de meia-noite a 5 da manhã. Outra frase. A luz resplandece à noite. Outra oração, outra frase. A coluna de fogo lhes iluminava à noite. E na outra frase, quando Moisés viu a sarça ardendo, foi à noite também. Agora recordem que ele vem como ladrão à noite. Agora vejam como todos esses ângulos. A pessoa tem que vê-los e vejam como ele se transfigurou diante deles. Foi à noite. Isso talvez não tinham visto. Agora vejam como ele ali nos diz, na mensagem, a parábola do mordomo fiel e prudente, já para terminar essa partezinha, para terminar este extrato do irmão William, que começamos a ler. Ele diz, vem a separação? É depois das 7 eras da igreja. A separação é na etapa da era da pedra angular. Portanto, este é o tempo mais glorioso de todos os tempos, para o qual a promessa é que estará o anjo que fará essa separação, o anjo do Senhor Jesus Cristo, e estará na igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular. Portanto, estarão acontecendo muitas coisas. Uns crerão e outros não crerão. Mas quem é de Deus, crerá. Vejam, estarão acontecendo muitas coisas, e ele diz, uns crerão e outros não crerão. Bom, creio que em tudo que falamos, nestes extratos que lemos, podemos colocar como tema o anjo e a separação do trigo e o joio. O anjo e a separação do trigo e o joio. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, lá no Fé Viva, em Valência, Venezuela, e todos os que estão me escutando nesta ocasião de hoje, quarta-feira, 28 de junho deste ano 2023. Tendo essa conversa do anjo e a separação.